Boa tarde, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês e que o Senhor possa derramar graça sobre todos nós para que nós possamos ser alcançados pelo seu plano maravilhoso de salvação. Vamos seguir o nosso estudo hoje, então, no capítulo 8 de Gênesis. Deus lembrou-se então de Noé e de todos os animais selvagens e de todos os rebanhos domésticos e de todas as criaturas que estavam com ele na grande embarcação. E enviou um forte vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Fecharam as fontes do abismo e as comportas do céu e a chuva foi detida no céu. As águas pouco a pouco se retiraram da terra. Ao fim de 150 dias as águas haviam diminuído. No 17º dia do 7º mês, a arca encalhou sobre as montanhas de Ararat e as águas continuaram escoando até o 10º mês. E no primeiro dia do 10º mês surgiram os topos das montanhas. No fim de 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca, esperando que a terra já estivesse a descoberto. Noé soltou um corvo, todavia esse ficou voando ao redor. Depois ele soltou uma pomba, a fim de saber se as águas já haviam diminuído sobre a superfície da terra. Mas a pomba deu voltas e não encontrou lugar onde pousar os pés, e porquanto a terra ainda estava coberta de água, por esse motivo, voltou para a arca. Então Noé estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e abrigou-a novamente dentro da arca. Noé guardou mais 7 dias e soltou outra vez a pomba. E ao entardecer, quando a pomba retornou para ele, trouxe no seu bico uma folha nova de oliveira. Assim Noé ficou sabendo que as águas tinham escoado da superfície da terra. Ele esperou ainda mais 7 dias e novamente soltou a pomba, e ela não mais voltou para Noé. No primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, secaram-se as águas que inundavam a terra. Noé então removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. No 27º dia do segundo mês, a terra já estava bem seca. Então ordenou Deus a Noé: sai da tua arca, tu e a tua esposa e teus filhos e as esposas dos teus filhos contigo. Todos os animais que estão contigo, todas as criaturas e as aves, os grandes animais, os pequenos, todos que se movem rente ao solo. Faze-o deixar a arca contigo, que populem sobre a face da terra, que sejam fecundos e multipliquem-se sobre toda a terra. Assim Noé e a sua mulher saíram da embarcação junto com seus filhos e sua nora. Da mesma maneira saíram todos os animais e as aves em grupo, de acordo com suas espécies. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, tomando alguns animais e aves, todos puros, ofereceu-os como holocausto, queimando sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável da adoração e declarou a si mesmo: jamais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porquanto seu íntimo é completamente inclinado para o mal desde o nascimento. Nunca mais destruirei todos os seres nos quais há fôlego de vida, como eu fiz dessa vez. Enquanto durar a terra, semeadura e colheita, frio e calor, verão o inverno, dia e noite, e jamais cessarão seus ciclos naturais. Queridos, Noé amava a sua família e ele cuidou e ensinou eles a confiar no seu Deus. Ficou com a sua família em segurança. Certamente que naquela arca cheia de animais com cheiros, barulhos desagradáveis, havia muitas dificuldades e limitações, e o trabalho na arca certamente era bem cansativo. Falando desse jeito, a arca até parece muitas das congregações, né? Tão cheias de problema que às vezes nós temos vontade de sair delas. É difícil estar num lugar onde todos têm os mesmos defeitos, os mesmos problemas. Percebam que todas as pessoas têm os mesmos problemas, os mesmos defeitos, mas é para isso
É para isso que nós estamos ali, para crescer, amadurecer a nossa fé e aprender e cuidar uns dos outros. Foi isso que Deus fez com Noé naquela arca. Noé teve todo esse tempo, né, ainda mais, para cuidar da sua família, para ensinar sobre o seu Deus e para trabalhar os defeitos, né? Conviver com os defeitos uns dos outros. Trabalhar para consertar os defeitos, cada um o seu. Noé mostra a importância de cuidar para que a família conheça e confie em Deus. A família dele confiava nele e em Deus, por isso ela entrou na arca. Às vezes nós não confiamos em Deus e não obedecemos a Deus o suficiente para que a nossa família perceba e também confie nele e confie em nós a ponto de entrar na arca com nós. É hora de nós revermos esses nossos defeitos, aquilo que faz com que a nossa vida não seja uma carta viva do Senhor Jesus. Ainda dá tempo de consertar e depois de consertar chamar nossa família para entrar para a arca, né? Nossa família, nossos amigos, nossos irmãos, nossos filhos. Noé mostra a importância de cuidar para que a família conheça e confie em Deus. Se não ensinamos a família sobre Deus, quando vierem as dificuldades, eles não vão saber para onde correr e nem em quem confiar. Os filhos de Noé sabiam muito bem quem era Deus, quem era o Deus que o pai dele servia, e souberam que o lugar que eles tinham para se esconder na hora da dificuldade era a arca. No capítulo 6, a maldade se multiplicou. Os casamentos misturados, os filhos de Deus se casando com filhas dos homens que viviam sem os princípios de Deus, viviam em confusões. Mas Deus, que é zeloso e amoroso, com o intuito de cumprir a promessa que fez no capítulo 3, preservou a família de Noé. Era essa mensagem que devia ser clara na mente dos israelitas que faziam tijolos no Império Egípcio, pois o povo escravo era o povo herdeiro. O povo escravo era o povo herdeiro da promessa. Era para isso que apontava cada palavra do livro de Gênesis. E é esta a mensagem que os cristãos devem ter muito clara, sabendo que Deus cuidou da salvação da família de Noé como o mesmo cuidado que ele cuidou da nossa salvação. Com um detalhe a mais, desta vez ele mesmo construiu a arca. Nós não fizemos nada. O próprio Deus construiu a arca. A arca é Jesus. Só precisamos ensinar e fazer com que os princípios bíblicos sejam zelados pela nossa família, ordenando a elas que entrem na arca, para que não sejam destruídos pelo dilúvio. Porque o dilúvio da justiça de Deus com certeza virá sobre a terra. Tá claro que há um grande conflito entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo, e os dois trabalham com a família. Enquanto Deus investe completamente para preservar a família, o diabo investe com todas as forças, todo o tempo que ele tem para perverter a família. Porque ele já sabe, desde o Éden, que a destruição da família resulta no caos da sociedade e na frustração do plano de Deus. Até as famílias dos animais foram cuidadas por Deus, mostrando o tamanho da importância que tem a família. Depois que passou o dilúvio, as águas baixaram, Noé saiu com a sua família, com a família dos animais, de todos os animais que estavam na arca. E
eles encontraram a terra seca. A terra estava incomparável com o que era antes do dilúvio. Mas o amor de Deus, queridos, o amor de Deus continuava o mesmo. Continuava o mesmo como continua hoje. O amor de Deus pela humanidade não muda nunca. Permanece sempre igual. Aqui no verso 1, diz que Deus se lembrou de Noé. Quer dizer que ele estava atento a tudo. Noé viu que a terra estava seca, mas esperou em Deus. No verso 15 diz que Deus deu ordem a Noé, mandando ele sair da arca com toda a sua tripulação. A primeira coisa que Noé fez ao sair da arca foi construir um altar para o Senhor. Quando essa etapa de tudo que está acontecendo hoje na tua vida e na vida das pessoas que a gente conhece passar, qual vai ser a primeira coisa que nós vamos fazer? Ou melhor, qual foi a primeira coisa que nós fizemos quando conseguimos escapar com vida, nós e a nossa família, de tudo isso que está acontecendo? Qual é a primeira coisa que nós vamos fazer para agradecer a Deus? Noé, a primeira coisa que ele fez quando acabou o dilúvio, quando ele saiu com todas as famílias da arca, foi levantar um altar para Deus. No verso 21 diz que o Senhor sentiu o aroma da adoração e ele fez uma promessa que nunca mais vai destruir a terra com água. Queridos, Deus sentiu o perfume da adoração, porque a adoração de Noé era verdadeira. Ele se agradou. Será que Deus tem se agradado da nossa oração, da nossa adoração, do nosso louvor, da nossa vida? Ele tem razão para nos deixar continuar com o fôlego de vida que Ele nos deu. Estamos usando para que o nome dele seja honrado nessa terra e conhecido. Todo ser humano devia saber como é lindo o relacionamento que Deus quer ter com os seus filhos. Ele deseja que todas as famílias da terra dependam dele completamente, como a família de Noé dependia. E se nós colocarmos as nossas famílias nas mãos do Deus Criador e Salvador, como fez Noé, e ensinar a nossa família que ela pode confiar completamente nele, nós vamos ver que esta é a escolha mais inteligente que alguém pode fazer. Ou tem alguma dúvida de que Noé era a pessoa mais inteligente que existia em toda a humanidade no tempo dele? Parece que tinha muitos espertos, muitos sábios em si mesmo, e todos eles pereceram, mas Noé continua. Noé deu continuidade à raça humana e através dele nós estamos aqui, né? Pensa bem, querido, é dia de escolha. Hoje é o dia de tu levantar um altar para o Senhor, de tu falar para tua família, de tu despertar e despertar a tua família para adorar o Senhor, que fez o céu e a terra, que te fez, que me fez e que tem poder, todo o poder, para tirar o fôlego de vida de nós, para interagir com a humanidade quando ela está caminhando a largos passos para o inferno. Que Deus nos abençoe e nos guarde,
que tenha misericórdia de todos nós e faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Amém e amém, Jesus.